Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como o Excel trabalha com data, ou como trabalhar com data no Excel, tá? É importantíssimo você saber, porque você vai trabalhar com data sempre, todo santo dia no Excel, tá? Então vamos lá para o nosso arquivo, tá? Então vamos lá. Qual é a primeira data do calendário que o Excel reconhece, tá? É a data do 1 de janeiro de 1900, tá? Essa é a primeira data que o Excel reconhece. Não existe data antes disso para o Excel. Como que eu sei disso, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, ó, e pegar essa data aqui e somar 1, tá? Ou seja, eu quero a próxima data depois do dia 1º de janeiro de 1900, ó, ele vai trazer aqui, ó, dia 2 de janeiro de 1900, tá? Se eu vier aqui e colocar, ó, dia 1 de janeiro de 1800, ó, ele vai dar erro, tá? Então vamos fazer um teste aqui, ó, pegar aqui o dia 31/12, certo? De 1899, tá? Que é um dia antes da primeira data, ó, ele já vai dar erro, tá? Por quê? Porque ele não reconhece essa data aqui. A primeira data que ele reconhece, ó, é 1/1 de 1900, tá? Essa é a primeira data que o Excel reconhece. E como que o Excel trabalha? Cada data é um número inteiro. Então, essa data aqui, ó, que é a primeira que ele reconhece, é a data número 1, tá? Se eu vier aqui, ó, e formatar como... Porque aqui ela tá formatada como data, tá? Se eu vier aqui, ó, e formatar como geral, tá? Sem nenhum formato específico, aqui, ó, você vai ver que ele vai dar 1, tá? Então, essa é a data número 1 do Excel, 1/1 de 1900. Se eu vier aqui, ó, e somar, por exemplo, ó, mais 1, ó, pegar essa data aqui, ó, mais 1, ó, ele vai formatar aqui como data. Mas se eu vier aqui e formatar como geral, olha lá, a data número 2, tá? E assim por diante. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, vou colocar 1/1 de 1900, tá? Aqui eu vou colocar, ó, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui, né? Vou formatar isso aqui, ó, tudo como geral. Olha lá, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vier aqui e formatar como data, olha lá o que vai acontecer. Ele vai formatar como os dias subsequentes, ó. Cadê? Ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 de janeiro de 1900 e assim por diante, tá? Então, toda data para o Excel é um número inteiro, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar a data de hoje, eu tô gravando dia 9/9 de 2021. Olha lá, tá? Ele formatou já como data para mim. Se eu vier aqui agora e colocar como geral, ó, então essa, a data de hoje, dia 9 de setembro de 2021, é a data correspondente ao 44.448. Ontem foi a data 44.447 e amanhã 4.449. Tá? Por isso que quando você soma mais e menos, ele consegue fazer essa data. Ele consegue fazer esse cálculo, tá? Então, alguns países trabalham com formatos diferentes. Basicamente, o mundo inteiro trabalha como? Trabalha como dia, né? 2 algarismos para o dia, 2 algarismos para o mês e 2 ou 4 algarismos para o ano, tá? Esse é o padrão que o mundo trabalha. Mas os Estados Unidos trabalham com outro formato. Trabalham com mês primeiro, 2 algarismos para o mês, 2 algarismos para o dia e 4 ou 2 algarismos para o ano, tá? Então, por exemplo, se eu tiver essa data aqui, ó, 2/5, tá? No nosso formato, ou formato europeu, a gente tem aqui dia 2 de maio de 2021, tá? Lendo no formato americano, seria dia 5 de fevereiro de 2021, tá? Então, tem que tomar muito cuidado aí com qual formato você vai trabalhar, tá? Porque isso pode fazer diferença, tá? Então, eu vou voltar aqui para o formato normal, né? Dia, mês, tá? E depois o ano. Bom, uma outra dica que eu dou para você, ó, quando você estiver preenchendo uma data aqui, ó, tá? Por exemplo, 1/7. Quando você digitar um ano entre 0 e 29, olha o que vai acontecer com a data, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 27. Ele vai entender que é o ano de 2027, tá? Quando o ano for entre 0 e 29, que você digitar aqui depois da barra.
tá? Se você digitar um valor entre 30 e 99 depois da barra do ano aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ó, 1/9 de, por exemplo, 67. Ele vai entender que é 1967, tá? Isso não tem problema nenhum, os valores vão ser diferentes mesmo e a data vai estar certinha desde que você corrija. Por exemplo, se você veio aqui e colocou 67, mas não era 1967, era 2067, você vem aqui e corrige, tá? Só tem que ficar de olho para não causar erro de digitação, tá? Toda vez que for depois da barra você colocar de 0 a 29, vai aparecer 2000 e o número que você digitou. Se você estiver digitando um número entre 30 e 99 depois da barra aqui, ele vai trazer como 1900, tá? Por exemplo, ó, 33 aqui, ó, 1933, tá? Então só tomar cuidado. Tá bom, beleza. Agora a gente vai trabalhar com as adições e subtrações de hora, tá? Como que a gente faz para trabalhar isso? Vamos colocar um pouco mais para cima aqui a tela, tá? Então aqui, ó, eu tenho um quadro de atividades aqui que eu quero fazer alguns cálculos, tá? Então a minha atividade 1, ela começou no dia 1º de janeiro de 2021 e teve a duração de 200 o quê? Dias. Lembra que eu falei para você que o Excel trabalha com números inteiros representando datas? Então, ó, se eu vier aqui, ó, dia 1 de janeiro de 2021, qual que é o número inteiro que representa? 44.197. Se eu somar aqui, ó, 44.127 mais 200, ó, mais 200, ó, ele já formatou aqui como data, mas se eu vier aqui formatar como valor, ó, dá exatamente os 200, tá vendo, ó? Mais 200. Então ele sempre vai formatar como, ele sempre vai entender como a somatório de dias aqui. Se eu formatar aqui, ó, como data agora, ó, tá? Então a minha atividade começou. Aqui não é o que eu não preciso formatar como data, né? Porque aqui são 200 dias corridos. Tá? Então eu comecei minha atividade no dia 1º de janeiro de 2021, durou 200 dias, então ela terminou no dia 20 de julho de 2021, tá? Aqui, ó, é o contrário. Então a minha atividade terminou no dia 1º de janeiro de 2021 e ela teve duração de 200 dias. Então que dia que começou? Ó, dia 1º de janeiro menos 200 dias. Então ela começou, ó, no dia 15 de junho de 2020. Se eu formatar isso aqui, ó, como valor, tá? Você vai ver, ó, 44.997 menos 200, né, dá 43.997, tá? Formatar como data aqui de novo, tá? Da mesma forma aqui, ó, eu posso fazer uma data menos a outra, ó, tá? Ó, a maior data menos a menor data, sempre. Tá? Não tem como fazer uma data anterior menos a posterior, tipo janeiro menos dezembro, tá? Não faz o menor sentido, né? Você não tem duração negativa. Então, se você formatar isso aqui, ó, como valor, você vai entender por quê. Ó, o que ele está fazendo? Ele está fazendo 44.560 menos 44.197. Dá uma diferença de 363 dias. Vou formatar isso aqui como data. E ele vai voltar lá, ó, dia 1º de janeiro de 2021 e 30 de dezembro de 2021, tá? Se eu quiser, em vez de fazer a referência aqui, ó, em vez de fazer a referência na célula aqui, ó, eu quiser criar uma forma com a data, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, dia 10/1 de 2021, tá? Mais 300. Ou em vez de colocar mais 300 aqui, eu vou referenciar essa célula aqui, ó. Olha lá. Ela fez aqui pra mim, ó. 10/1 de 2021 mais 300 dias. Então, toda vez que eu vou trabalhar com uma data dentro de uma fórmula, eu preciso colocar entre aspas, tá? Ou eu referencio a data aqui, ó, a uma célula, ou eu coloco a data aqui entre parênteses. Entre parênteses não, entre aspas, tá? Da mesma forma, ó, valor negativo, ó. Então eu vou colocar aqui, sei lá, dia 8/10 de 2021, por exemplo. O que acontece, ó, se eu não colocar entre aspas, tá? Ó, ele vai fazer, ó, a divisão de um pelo outro, ó, vai dar a data errada, ó. Tá vendo, ó?
Ele não vai entender como data, ele vai entender como 8 dividido por 10 dividido por 21. Se eu colocar entre aspas aqui agora, ó, ele vai entender como data lá, ó, pra mim, tá? Então, ó. Só que aqui eu preciso converter como data, ó lá, tá? Porque eu tinha invertido, colocado como número antes. Então é dessa forma que a gente vai inserir data na fórmula, sempre entre aspas, tá? Senão o Excel vai entender como uma conta de um dividido pelo outro dividido pelo outro. E aí eu posso fazer menos 300 se eu quiser aqui, ó. Menos 300, por exemplo. Se eu posso fazer menos o valor que está dentro de uma célula. Tá? Então é assim que o Excel trabalha com data. Se você ficou com dúvida, reassiste a aula, porque essa aula é extremamente importante. Você vai trabalhar com data todo santo dia no Excel. Tá? A gente se vê na próxima aula. A gente vai trabalhar com formatação de tempo, tá? De horas no Excel na próxima aula. A gente se vê lá. Tchau, tchau. Até mais.